Ora viva, muito boa tarde aos nossos cambas da Bíblia. Sejam todos, uma vez mais, bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre comunhão como fator de desenvolvimento da igreja local. Estamos ladeados ao meu lado direito pelo nosso amigo e irmão Dário Pongo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao meu lado esquerdo estamos então com o nosso amigo e pastor Timóteo Rangel. Seja bem-vindo. Muito obrigado, amado irmão. Reiteramos que estaremos falando sobre comunhão como fator de desenvolvimento da igreja local. Gostávamos de convidar-vos, para quem ainda não se inscreveu, a se inscrever ao nosso canal no YouTube, Amigos da Bíblia, no Facebook, Amigos da Bíblia também. Vão para lá e terão muitos e bons conteúdos que servirão para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Ora viva, começando com aquilo que é o tema que hoje nos congrega cá, gostávamos de perguntar ao nosso pastor Timóteo o que podemos definir ou como podemos definir a igreja local. Mais uma vez saudamos os irmãos com a Santa Paz do Senhor. Amém. Pronto, existem muitas definições sobre igreja, né? Mas trago aqui uma definição simples. Igreja como um ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé, ou seja, ajuntamento de irmãos que têm o mesmo objetivo. Muito bom. Irmão bom, o que entendemos como igreja local? Ok, de facto a igreja local ela é entendida como um agrupamento visível, isto é, de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E como alguns fundamentos bíblicos, nós poderíamos fazer menção aqui do texto bíblico de 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 2, e N textos que vão falar a respeito da igreja, como por exemplo a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto, né? São praticamente menções se referindo à igreja local. Muito bom, muito bom. Definições esclarecedoras, curtas e objetivas. Nós agradecemos por isso. E, ainda nesta senda da igreja local, gostávamos de perceber também de vossa parte, e vamos começar agora, vamos continuar com o nosso irmão Pongo, qual a importância da igreja local? De fato, dentro da igreja local, nós encontramos N importâncias. Primeiro, quando a gente analisa o texto bíblico de Atos, no capítulo 2, versículo 42 a 47, nós encontramos alguns princípios, como por exemplo a comunhão é um elemento que promove paz. Isso aqui é algo que é evidenciado dentro da igreja local. A igreja local ela serve como praticamente um local onde os santos crescem, se desenvolvem e aprendem a respeito daquilo que é o ensinamento bíblico e daquilo que é a tradição cristã. Basicamente, nós encontramos estes pontos. Eu acredito que num fórum mais específico a gente poderá detalhar então com mais profundidade. Nosso pastor Timóteo, gostávamos de saber um bocadinho sobre a importância da igreja local. Entendemos nós, à luz da Bíblia Sagrada, que a igreja local tem como importância, isto é, a edificação dos irmãos, tem como importância o fortalecimento dos irmãos, não só, como ela também é importante, porque a igreja local tem o papel de acolher os irmãos em diversas necessidades, né? Falamos desde alimentares, vestuários e não só. Gostávamos também, na mesma senda, fazer o questionamento a respeito da comunhão. O que podemos dizer sobre a comunhão? Isso é, desde o seu conceito e qual a importância da comunhão dentro da igreja local. Senhor pastor. Mais uma vez, Pai do Senhor aos irmãos. Amém. Dizer que a comunhão
né, vem de uma palavra grega, koinonia, que significa então partilha e participação, ou seja, a comunhão e a partilha e a participação que os irmãos têm na vida um dos outros. E ela é importante porque ajuda o crescimento dos irmãos, ajuda os irmãos, quer seja a nível psicológico e a nível físico também. Nosso amigo e evangelista Dário Ponte Amém. nos quer dizer sobre a comunhão e qual a sua importância dentro da igreja local. Ok, conforme o nosso pastor Timóteo já qualificou muito bem, partindo do termo original, comunhão, né, ou koinonia do grego, ela também vem até um certo ponto enfatizando, isto é, dentro da igreja local, como é que os crentes devem vivenciar em termos espirituais e em termos sociais. Porque nós somos cristãos, né? Nós temos as nossas necessidades espirituais e, como se não, também temos as nossas necessidades sociais. Então, como crente, nós entendemos a comunhão nesse sentido, né? Um princípio que estabelece um vínculo social e espiritual entre os santos dentro da igreja. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostávamos também de saber, do vossa parte, qual o resultado de uma igreja que vive a comunhão e qual o resultado de uma igreja que vive fora dela também. Vamos começar com o nosso evangelista Dário. Amém, amém. De facto, nós temos aqui alguns pontos que são fundamentais. Eu gostaria aqui de qualificar, à luz também de alguns textos bíblicos. Amém. Sim, mas um dos primeiros pontos que a gente tem a respeito da comunhão é que a comunhão é um dos elementos que fortalece a união dentro da igreja. Esse é um dos primeiros pontos. Quando a gente analisa o texto bíblico de Atos capítulo 2, versículo 42, em Efésios capítulo 4, versículo 3, a gente encontra essas verdades. E a primeiro é que os cristãos, eles viviam unânimes na comunhão, no partir do pão e na oração. Ou seja, em questões sociais, porque aqui o termo partir do pão ele é extensivo, né, abrangindo não só praticamente esse pão, né, conforme a gente vê, mas fazendo menção de qualquer alimentação que satisfaz o homem. Porque o texto bíblico de Mateus, capítulo 4, Jesus Cristo é tentado e Jesus Cristo dá uma resposta a Satanás que não só do pão viverá o homem, ou seja, não só de qualquer alimentação que sacia o nosso ventre, o homem poderá viver. Então, é um dos pontos da comunhão é que ela promove a unidade dentro da igreja. E um dos segundos pontos, né, da comunhão é que esta comunhão também dentro de uma igreja ela vai contribuir para o crescimento espiritual. Né? Primeiro é que ela fortalece a unidade dentro da igreja cristã e que também o outro segundo ponto é que ela vai contribuir, né, para o crescimento espiritual. Porque dentro do contexto espiritual nós entendemos, né, que nós temos muitas pelejas e estas pelejas são muito bem combatidas quando entre crentes aquela sintonia, aquela união dentro do contexto espiritual. Agora, as igrejas que vivem o contrário disso, nós encontramos também resultados opostos a isso. Por quê? Porque o contrário da união é desunião. Portanto, nós chegamos então a perceber dentro do contexto bíblico que quando a Bíblia nos apela à união, é no sentido de que a gente tenha um relacionamento saudável, quer espiritual, quer social. Agora, ao contrário disso, que é a desunião, né, nós conseguimos dar conta que aquelas igrejas que vivem em termos doutrinários, né, distintos umas da outra, nós damos conta que estas igrejas não vivem assim, né, praticamente juntas. Porque um dos elementos que nos une, independentemente que seja a igreja ou indivíduos, né, é quando a gente partilha da mesma ideia.
quando a gente tem ideias diferentes, automaticamente a gente acaba se apartando um do outro. E isto acontece mesmo também em organizações. É só a gente analisar os partidos políticos, ou quando a gente analisa ideias diferentes num partido, nós vemos que é aquela divisão. Porque se todos eles falarem a mesma língua, então eles vão casar, né? Então, o contrário da desunião é algo que a gente denomina, né, como ódio, né? A desunião causa ódio, causa inveja, né? Causa até um certo ponto praticamente aquilo que nós chamamos de ciúme. Então, nós temos muitos elementos, né, contrário à união, que quando as igrejas desunidas aplicam a desunião, acabam até um certo ponto vivenciando estes elementos. E como resultado, nós vemos muitos pastores se odiando, porque nós analisamos, né, elementos contrários às escrituras vivenciando dentro da própria igreja. Então, são muitos pontos que as escrituras vão apresentando e eu gostaria, até um certo ponto, de parar por aqui. Ok. Pois será aprender E aprender. e aprender. Amém. O foco aqui é aprender. Amém. Senhor pastor, Pronto, nós entendemos, né, à luz das Sagradas Escrituras, que a comunhão dentro de uma igreja alavanca o desenvolvimento em todas as esferas. Nós entendemos que a comunhão dentro de uma igreja, né, ela tem o benefício de, estimula a vida espiritual dos irmãos. Não só ela dá aos irmãos a alegria genuína. Ou seja, quando nós vemos o livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 46, o versículo 46, a Bíblia diz que, e perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Ou seja, a união, ou seja, a comunhão dentro de uma igreja permite que os irmãos vivam de uma forma alegres, uns com os outros. Por essa causa, os irmãos lá na era apostólica utilizavam o termo koinonia para dar a entender da tamanha profundeza ou da tamanha profundidade que existe entre eles, a partir do termo koinonia, que era a relação que os irmãos tinham. E este mesmo termo também que norteava a vida dos irmãos era baseado em duas dimensões, que era uma dimensão vertical e a dimensão horizontal. Esta dimensão vertical faz referência à intimidade que os irmãos tinham com Deus, a relação que os irmãos tinham com Deus. E a partir da relação que os irmãos tinham com Deus, eles conseguiam estabelecer uma relação horizontal com os irmãos. Ou seja, eles entendiam que a forma que nós nos tratamos, né, perante Deus, a comunhão que nós temos com Deus, automaticamente essa comunhão tem que refletir na vida de nossos irmãos. Por isso entendemos que quando não há comunhão entre os irmãos, também podemos entender que naquele local não há presença de Deus. Porque é impossível nós mantermos uma comunhão com Deus e não temos uma comunhão com os irmãos. E nós entendemos o que? Quando nós temos uma comunhão com Deus, o que acontece? Nós somos alegres, conseguimos confessar nossos pecados, pois também o confessar os pecados é um dos benefícios que a comunhão nos oferece. Pois a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Como é que vamos confessar os nossos pecados em alguém que nós não confiamos? E para nós confiarmos, temos que ter relação. Amém. Então, a comunhão, por sua vez, vem dar este alavancar da igreja, ou seja, permite o crescimento da igreja. E quando não há comunhão dentro da igreja, é isso que o nosso irmão Dário acabou de falar. A igreja morre, os irmãos frequentemente abandonam as suas igrejas. Hoje em dia, nós vemos muitos irmãos que abandonam as suas igrejas. Por quê? Porque eles viram na Bíblia
um padrão de comunhão que nas suas igrejas locais não veem. E quando eles abandonam a igreja, às vezes nós falamos é frescura. Quando os irmãos não são visitados, falamos é frescura, mas não é frescura, não. É que os irmãos entenderam que a forma de viver a igreja como Deus nos mandou, aqui não se verifica. Talvez isso não seja uma igreja, então os irmãos se apartam. Pronto. Há locais de congregação onde há aquela agremiação, aquela junção, que nem deveríamos chamar de igreja. Sim, sim. Ou um clube social, mas a igreja não. Ok. Não obstante a questão ora feita com relação o aspecto que a desunião traz para a igreja, nós temos visto e ouvimos também situações como aquela em que dizem assim: olha, o líder pastor diz assim: olha, eu tenho meus informantes, tudo que falam ali me chega. A fofoca como sendo um mal, quer a nível social, quer a nível da própria igreja, não tem sido um dos grandes motivos da desunião? Certo. Dizer sobre a fofoca, porque é um mal que não tem a ver com as igrejas. O que dizer? Ok. Primeiro é que, quando a gente analisa essa questão de fofoca, aqui gostaria só de abrir um parênteses, porque já ouvi algumas pessoas dizendo que existe fofoca para o bem e existe fofoca para o mal. Isso aqui é praticamente o cúmulo da contradição, né? Porque quando a gente usa esse termo fofoca, nós usamos de fato para nos referir a uma informação que não é verdadeira, né, sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, portanto, nós conseguimos perceber que essa questão de fofoca é algo que a gente deve analisar dentro da perspectiva bíblica como algo que Deus não permite, Deus condena isso. Então, muitas das vezes, os líderes, amados irmãos, não têm aquela capacidade, né, de minimizar ou de resolver esses tipos de situações. E, pelo contrário, certos líderes ainda têm a capacidade de fomentar mais a situação. Porque, como líderes espirituais, nós precisamos, até um certo ponto, compreender que nós somos modelos da igreja. Nós somos vistos pelos irmãos. E nós somos praticamente os pastores da igreja. Independentemente se seja superintendente ou seja um pastor normal, mas todo mundo, todos estes precisam saber que são líderes espirituais, porque a Bíblia em Hebreus nos diz que nós devemos respeitar os nossos líderes, porque são eles que velam pelas nossas almas. Então, até um certo ponto, essa questão de fofoca deve ser algo que nas nossas igrejas devem ser cortadas. E um dos métodos que, até um certo ponto, eu percebi, eu acredito que peguei esse método com o reverendo Rosário e acredito que com o pastor Mukongo também, lá na igreja. O pastor Mukongo estava na igreja de Kiongo, atualmente agora está na igreja de Caridade. Então, eles ensinaram-me um método. Quando alguém, por exemplo, falar alguma coisa e alguém vir transmitir dizendo, não, o irmão falou, o que deve-se fazer? Deve-se chamar o irmão que falou, perguntar no irmão, no meio da congregação. O irmão deve esclarecer o que ele falou. Agora, porque tem irmãos que falam, não, o irmão falou, mas de fato o irmão não falou. Então, são situações, às vezes, meio complicadas. Agora, quem falou de fato? A pergunta fica assim no ar. E o irmão também não se identifica. Então, a pessoa que falou e o irmão que ele falou, não que falou, devem ser chamados em frente da congregação e esclarecer se de fato tem assim. Porque a gente está abordando questões de comunhão. E comunhão, até um certo ponto, é um dos pontos que visa unificar o corpo de Cristo. Então, se não houver comunhão, né, através da fofoca, esta comunhão pode ser danificada ou estragada. Ok? Então, eu penso que até um certo ponto, precisamos prestar atenção muito a essa questão de fofoca, porque é algo que está a matar muitas igrejas. Eu ainda acho que os nossos telespectadores, os irmãos que estão a nos seguir, poderiam prestar bastante atenção sobre este quesito.
Principalmente, nós que fizemos parte de uma igreja, acreditamos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, cremos na palavra bíblica, né, que é inerrante, nós precisamos prestar atenção nisso. Matar isso, cortar este hábito diante das igrejas. Os irmãos que são fofoqueiros dentro da igreja devem ser, até um certo ponto, bem disciplinados, porque a fofoca mata, os nossos mais velhos têm dito assim, fofoca mata bairro. Tem dito assim, mata bairro, mata país. Alguém que é muito fofoqueiro, irmãos, se estiver dentro da igreja, vai causar desunião dentro da igreja. Amém. Ok. Nosso pastor. Partindo da pergunta, né, sobre pronto, os pastores, porque os pastores dizem, não, eu já tenho meus informantes, segundo aquilo que nosso irmão Gabriel disse. Né? Certo. Pastores com esse tipo de comportamento, né, primeiro que deveriam também ser chamados no conselho da igreja, porque ele falando que já tem meus informantes, automaticamente ele é o pastor que está a proliferar, se assim podemos dizer, ou a promover a fofoca dentro da igreja. E se ele está a promover a fofoca dentro da igreja, automaticamente está a promover a desunião dentro da igreja. Então, é importante dizer que se ele tem alguns irmãos ou algum grupo como seus informantes, esses irmãos automaticamente vão arranjar sempre mecanismo para estarem bem com o pastor. E estar bem com o pastor é o quê? É ir atrás de informações, bisbilhotar a vida dos irmãos, porque tem coisas, embora somos um corpo, mas tem coisas que não diz respeito a nenhum irmão, a não ser a própria pessoa. Certo. Então é importante nós respeitarmos aquilo que é a vida dos irmãos e a privacidade também da vida dos irmãos. E quando nós encontramos irmãos fofoqueiros dentro da igreja, tem que ser advertidos. E se continuar com o mesmo comportamento, esse irmão tem que ser expulso da igreja. Amém. Porque esse mal acaba danificando o corpo em si. Então a fofoca não é boa coisa. Por essa causa, nós vimos como é que andava a igreja de Coríntios, né? Era muita desordem, era muita confusão, que aí o irmão Paulo, né, chegou ao ponto de falar aos irmãos que vocês são carnais. Por quê? Porque entre vós há divisão. Sendo vocês pessoas que criam divisão, não são carnais vocês. Então, automaticamente, se há fofoca numa igreja, a igreja não desenvolve. Nós até podemos tapar o céu com a peneira, mas não. Quando nós ouvimos o termo fofoca, isso é pecado. E os irmãos que têm feito esse tipo de ato têm que se arrepender dos seus pecados. Okay, até só para abrir um parênteses mais. Essa questão de fofoca, em certas denominações que têm uma disciplina forte, que têm uma disciplina rígida, dentro da perspectiva bíblica, nós começamos a dar conta que essas questões não são assim muito patentes. Não que não existam, mas não são muito patentes. Em termos disciplinares. Por quê? Porque a disciplina é uma matéria dentro da eclesiologia. Eclesiologia é a matéria do estudo da igreja. Todo mundo que estuda teologia percebe isso. Então, a disciplina deve ser séria e deve ser, como é que se diz? A disciplina não deve fazer distinção de pessoas. Deve ser séria. Não deve ser excepcionista. Portanto, nossos líderes, nossos irmãos, vamos não agir na base de amiguismo ou mesmo de familiarismo. Vamos ser sérios à luz das Escrituras. Amém. Assim diz Tiago. Ainda falando mais sobre a questão da comunhão, na realidade muitos são os elementos que estão em torno desta comunhão e diversos também são os elementos que vão causando desunião nas igrejas locais. Um elemento fruto de alguma experiência vivenciada no nosso dia a dia é a questão da própria visitação também. É um elemento que não se deixa de parte, a questão da visitação.
e a forma como visitamos. Amém. Ora, vejamos. Quando é algum dirigente da igreja, alguém com algum cargo alto na igreja, a visita é diferente daquele irmão jovem de base. Nós vimos que para aquele que é dirigente, a igreja preocupa-se em ter alguma coisa para levar, em ter alguma coisa para dar, mas quando falamos de um irmão, aquilo vão na casa do irmão, orem simplesmente e sabe. Não que propriamente seja uma obrigação levar fundos imundos, mas ora, vejamos. O irmão está com paludismo. Ao ir visitar, seria bom que também se levasse, por exemplo, alguma coisa que consiga ou que seja capaz de levar o irmão a comprar uma medicação, por exemplo. Amém. Amém. Na questão da visitação. Amém. Mas o que temos visto é o quê? Quando é um irmão de base, um irmão sem algum cargo, chegam, visitam e vão. Mas quando for um dirigente, Diferente. é diferente. A igreja move o céu e a terra para que levem alguma coisa de modo a desagradar o irmão. Isso não seria um motivo, uma vez que a comunhão tem que ver com o ajuntamento dos irmãos. Não seria um motivo de afastamento de um outro irmão? Ok. Sim, tem a mulher, irmão. Sim. Mostra só a Bíblia, pastor Timóteo. Amém. Sim, de fato, quando a gente analisa essa questão, e o nosso moderador fez uma boa colocação, quando a gente analisa o texto bíblico de Tiago, nós encontramos praticamente um fundamento. Aqui no texto bíblico de Tiago, no capítulo 2, vou ler para que os telespectadores consigam perceber. Aqui o apóstolo Tiago condena a questão da distinção de pessoas. E quando a gente está falando de distinção de pessoas, essa epístola de Tiago não é uma epístola específica para uma denominação. Ela é uma epístola praticamente geral ou universal. Então, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com parcialidade. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disseres, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, amados irmãos, esse é um texto bíblico bastante sério que merece a nossa atenção, porque em certos casos nós temos distorcido aquilo que é a ortodoxia das Escrituras e nós temos partido até um certo ponto para fazermos aquilo que é o contrário das Escrituras e acabamos tendo essas desordens. A colocação que é a questão que o nosso moderador fez a questão, ou fez o que? Fez a exposição, nos remete a muita atenção. Porque a gente analisa isso, se isso a gente analisa, nós vivenciamos isso. A maior parte das igrejas vivencia isso. Nós temos irmãos que muitas das vezes a gente tem exagerado na visitação. E tem irmãos que precisam mais, até não só na visitação, em outros quesitos mais. Mesmo, principalmente em termos de remuneração. Nós temos a questão dos pastores aposentados. Várias denominações têm essa questão de pastores que já não exercem mais ofício, mas uma vez foram pastor. Nós temos muitos irmãos que já não exercem ofício, talvez numa área, diaconia, uma coisa assim, mas eles ainda vivem. Agora, como é que a igreja tem lidado com esses tipos de irmãos? É questão de visitação. Nós temos muitos irmãos que padecem mais em relação aos outros, mas muitas das vezes a gente visita com coisas, sabendo que o irmão que a gente está aí visitar já é um irmão que talvez tenha uma vida mais estável em relação ao irmão que a gente não visitou e não levou nada. Conforme o nosso irmão Gabriel, só levamos lá a oração, na paz do Senhor e tudo acabou.
Mas quando a gente analisa o texto bíblico de Atos, capítulo 2, a Bíblia nos ensina, ou nos diz aí, que eles vendiam as suas propriedades e eles viviam, dividiam uns aos outros. Ou seja, era praticamente uma comunhão plena. E a gente tem vivenciado esses tipos de contextos dissaborosos, né? Porque a gente tem fugido do padrão original das Escrituras. Então, Tiago nos ensina a não sermos parciais. O que é ser parcial? Aqui o texto bíblico vai fazendo uma comparação, traz um exemplo do que é parcialidade. É quando a gente trata o outro de forma diferente em relação ao outro, dentro das Escrituras, quando o nosso Deus nos ensina que nesse quesito a gente precisa tratar na mesma proporção. Um irmão chega atrasado, né? É um irmão que não tem cargo, ou talvez um irmão assim, que não é visível na igreja, não tem espaço, os mordomos não arranjam espaço para ele. Mas quando é um irmão que tem cargo, os protocolos fazem os possíveis de arranjar sempre um lugar para ele. Então, esse é um ponto que, quando os irmãos fracos na fé começam a analisar, causa desordem, causa até um certo ponto, nem aquele senso, não, aqui não sei o que eu devo ficar. Porque a forma de como a gente vai tratar os irmãos recém-enquadrados na igreja faz toda a diferença, meus irmãos. Nossa, pastor. Pronto, a ideia mesma do nosso irmão Dário, né? Dizer que esse é um fato que tem se verificado em muitas igrejas, a distinção de irmãos. E eu vou além, né? Além da visitação, temos outro quesito, né? Que é o quanto do bem-estar dos nossos irmãos. Falo em questões financeiras, em questões de vestimentas. Entre nós, na igreja, há muitos irmãos carenciados, há muitos irmãos que necessitam de roupas, necessitam de finanças, mas nós às vezes damos naqueles que já têm, ou seja, aqueles que já têm se apoderam de coisas que poderiam dar àqueles irmãos que mais necessitam. Já não visitam o irmão. Quando a igreja tem possibilidade para acudir um irmão, em vez de acudir um irmão que tem e padece com aquela necessidade, não. O clero da igreja divide-se mais entre eles e pronto, isso aqui é um autêntico pecado. E nós vimos muitas das vezes, né, o pastor, o irmão fulano, tem 7 fatos, 23 fatos. Quer dizer, mas nós vimos sempre um irmão que vem sempre com a mesma roupa. Mas não, quer dizer, não fizemos nada. Mesmo apenas sapato. Olhamos, mesmo sabendo. É isso que a apóstolo Tiago já diz. Tendo você a possibilidade de ajudar, vai falar apenas do teu irmão, vai com a paz do Senhor. Então, a comunhão nos leva a refletirmos na preocupação profunda de uns para com os outros. E um outro fator, desculpa, fugindo um pouco da questão, um outro fator que me intriga muito é mesmo a compra de bens materiais, construções de igreja. Quer dizer, não que construir igreja seja um pecado, construir templos, né, para nós cultuarmos, comprarmos bancos para sentarmos, não que seja um pecado, mas torna-se a ser pecado quando nós tornamos essa necessidade primária. Deixamos de acudir à necessidade dos nossos irmãos, porque temos que construir paredes. E eu perguntaria aqui, será que a vida de um irmão é menos importante em relação à construção de uma parede? A necessidade primária da igreja é o quê? Construir, levantar templos ou acudir às necessidades físicas e espirituais dos nossos irmãos. Então, hoje a igreja podia acudir o seu pessoal. É feio quando nós encontramos irmãos da igreja no centro da cidade a pedirem esmola. É feio isso. Quando encontramos o irmão da igreja aí na televisão, aí na rádio, pedir ajuda porque está a padecer, mas onde é que está o papel da igreja? Para chegarmos até esses extremos aqui. Então, são esses fatores que, se nós verificarmos dentro da igreja, entendemos que esta igreja, de fato, já perdeu a comunhão há muito tempo. Dizia, e aprendi com um amado evangelista
o evangelista Cassam, permita que cite aqui, ele dizia, há uma igreja que eu conheço, ele falava em tom de brincadeira, há uma igreja que eu conheço que... Ele dizia, não é aqui, é outra igreja. Eu conheço que na igreja faziam já uma relação das pessoas, por exemplo, no mercado, que vendiam. Todas as mães que vendem fumo, mãe fulana, ciclana. Quando um dos irmãos já quisesse fuba, então automaticamente entrava em contato com essa mamá. É como se ele na gira, para ir longe. Entrava em contato com essa mamãe e ia já comprar uma fuba na mamã. Sim. A mãe vende carvão, ele ia saber que vende carvão é a mãe fulana. Estaríamos a ajudar a mamã. E eu acho que seria uma iniciativa boa Uma para a questão da comunhão. Sim. Porque ele diz assim, eu quero comer carne. E a minha mãe vende carne mesmo. Ela bate, temos dito. Mas eu prefiro ainda assim sair daqui e comprar mais no outro sítio. Será que podemos considerar isso como falta de comunhão? Quando nós deixamos o que é nosso, vamos atrás dos outros. E muitas vezes não é por questão de qualidade, ou melhor qualidade, só mesmo porque queremos um mercado diferente. Não sei se podemos considerar isso como... Não sei se podemos considerar primeiro a atitude apresentada pelo irmão como uma atitude certa dentro da igreja, e se consideramos errada a atitude dos irmãos que deixam os irmãos da igreja local que fazem o mesmo serviço para procurar outras pessoas. Nós temos um texto bíblico, só esqueço a passagem, também o livro esqueço, mas diz assim, que devemos fazer bem a todas as pessoas, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, nós devemos se dar bem com todo mundo, devemos ajudar todo mundo, mas principalmente aqueles que são nossos irmãos, aqueles que comungam da mesma fé. Primeiro, se o irmão vende boas coisas, tem boa reputação, por que não comprar o produto desse irmão? Se não acharmos nenhum comprometimento com o negócio que o irmão está a vender, desprezamos e vamos a comprar a outra pessoa, eu digo que é falta de empatia para com o nosso irmão. E pode se associar esse facto, né, ao fator de desunião. Porque se você é unido com o teu irmão, você sabe das capacidades que ele tem, por que não ir para o negócio do teu irmão, né? Pronto, nós sabemos que entre nós também há aqueles irmãos vigaristas. Aqueles vigaristas, negócio, quer dizer, são desonestos. Negócio compram a um preço, quando vêm vender para os irmãos também vendem a um outro preço. A esses irmãos aqui há uma exceção. Aqueles vigaristas há uma exceção, aqueles malandros. Então, para esses irmãos aqui, nós devemos repreender o irmão. E se nós notamos que o irmão é muito exagerado, forma de repensar mesmo não comprar o negócio, o produto no irmão. Mas se for o contrário, devemos sim. O dinheiro não é distante. Então, é uma forma que também nós temos de contribuir e ajudar o desenvolvimento financeiro do nosso irmão. Amém. Ok, concernente a isso, muito obrigado, pastor Timóteo. Muito obrigado pela questão também, nosso irmão Gabriel. De fato, é uma questão que a gente tem vivenciado, porque, amados irmãos, telespectadores, nossos irmãos em Cristo, nós estamos aqui a analisar questões práticas que nós vivenciamos em nossas igrejas, assim como em nossas comunidades. Porque quando a gente analisa dentro da igreja, um irmão que tem boa reputação, nós analisamos que o relacionamento desse irmão com os demais irmãos é saudável. Mas quando a gente começa a analisar, né, e aqui não, toda essa irmã fulano, o irmão fulano, é sempre o irmão fulano que está a ser chamado, é sempre a irmã fulana que está a ser repreendido. Quando houver uma situação, não faltam de mencionar o nome do irmão. Então nós começamos a dar conta que alguma batata aqui está podre, né, e pode até um certo ponto influenciar os outros irmãos. Então, quando o irmão, né, apresenta essa sugestão, nós precisamos acatá-lo. Por quê? Porque quando a gente acata esse tipo de situação, esse tipo de sugestão,
a vantagem, o benefício é mesmo para a própria igreja. Por quê? Porque a igreja vai precisar de oferta, vai precisar de dízimo. Então, a ideia ou a intenção dessa sugestão, na minha perspectiva, que não tem nenhum problema, é que o dinheiro não vá distante e que, pelo contrário, em contrapartida, a gente ajude, né, o nosso irmão a crescer financeiramente dentro do seu negócio, no seu projeto. Agora, talvez as outras particularidades, a gente poderia levantar aquilo que o nosso irmão Timóteo já fez menção, né? Talvez em função da reputação do irmão, talvez o irmão é aquele que gosta de tentar estimular preço, né? Talvez também o irmão não é um ímpio dentro da igreja, né? Que também está vindo fazer negócio dele, enfim. Porque aqui a ideia não é que negócio deve ser feito na igreja, não. A ideia é sabendo que o irmão faz esse tipo de negócio. Sim, essa aqui é praticamente a sugestão. Agora, tem aqueles irmãos que vêm mesmo, não, estou a vender pop, também está trazendo assim, no momento dos ensaios, ou até no momento do que está a mostrar, tudo. Fuba, mano, tá vi com ele aí, até tinha momentos em que nós já notávamos até irmãos até mamães a serem expulsos aí do pátio da igreja, a vender gelado, os irmãos não davam oferta. Ok, então, até um certo ponto nós temos isso, e o texto bíblico aqui nos ensina, né, que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. De fato, isto é fundamental. A união está baseada nisso. Todo mundo que é crente, que é nascido de Deus, deve ter esta visão, que não, o nosso objetivo principal não é outro, senão visitar os órfãos, né, visitar as viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção do mundo. Obrigado. Okay. Obrigado. Já mesmo na reta final do nosso encontro, já na reta final, o salmista nos aconselha uma passagem muito bonita, deixamos lá para casa já. Amém. Salmos 133. Nós lemos apenas a primeira parte, né? Mas se dermos sequência, conseguimos perceber que há alguma coisa bonita lá. Certo? Diz assim: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos." O versículo 3, que é o versículo que eu estava a dar como reflexão também: "Como orvalho de Hermon, que nasce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre." Em outras versões virá que é na união aonde o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Para sempre. Amém. E o nosso texto base no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 45, 46, nos afirma o seguinte: "E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse." Então nós conseguimos perceber a questão da partilha como sendo algo que a igreja deve levar a cabo sempre. Amém? Então, já para terminar, vamos dar 1 minuto a cada um para que deixe então um conselho, deixe uma orientação, uma recomendação para os nossos irmãos e nossos cambas da Bíblia. Amém. Ok, muito obrigado. Primeiro, gostaria de, até um certo ponto, agradecer mesmo por essa iniciativa e por este canal, Amigos da Bíblia. E, de fato, é um canal que será muito proveitoso, né, na vida de muitos irmãos, porque nós temos gastado muito tempo, muita internet em vermos coisas banais, coisas que não nos edificam espiritualmente. Então, gastando pelo menos a internet para ver um programa, canal da Bíblia, né, será muito benéfico. Muito obrigado, nosso irmão Gaspar Alexandre, nosso irmão Gabriel, nosso irmão Timóteo, e aí o nosso irmão Quilas. Ok, saudações extensivas. E o que eu gostaria de falar ou apelar aos irmãos é que não sejamos crentes
conformados dentro do sistema denominacional. Porque dentro das nossas denominações existem muitas das vezes doutrinas que a gente está a seguir, que a gente tem seguido e tem praticado, que não está centralizado nas Escrituras. E muitas das vezes, certos líderes, alguns mal intencionados, têm levado muitos irmãos, ou mesmo o aprisco do Senhor, a caminhos errados. Então, como filhos de Deus, precisamos aplicar Josué capítulo 1, versículo 8. Aplicar Josué capítulo 1, versículo 8 e o texto bíblico de Salmos, né, que diz, na sua lei medita de dia e de noite, nós conseguiremos perceber que o nosso objetivo é sermos crentes avisados dentro da perspectiva bíblica. Porque a Bíblia nos ensina que não devemos ser como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Precisamos estar entendidos, amados irmãos. Quando tivermos essa perspectiva bíblica, nós saberemos então se posicionar dentro da igreja e a comunhão será vivida de forma bem e mais eficaz. Amém. Pronto, como remate final, né, queria aqui deixar um conselho aos irmãos, para que a Bíblia nos mostra como é que nós evidenciamos se um irmão de fato creu em Jesus ou não. Amém. No livro de Atos capítulo 2, no versículo 42 em diante, diz que aqueles que criam tinham uma vida comum, ou seja, eles partilhavam. Então, dando a entender que a partilha com alegria é um sinal de que, na verdade, a pessoa é crente, a pessoa recebeu Jesus Cristo. E quando entre nós há irmãos que se dizem crentes, né, mas têm dificuldade na partilha, devemos tratar bem esses irmãos e tentar levá-los ao arrependimento. Talvez o irmão não seja de fato crente. Amém. Porque nós entendemos quando o irmão tem dificuldade em partilhar aquilo que tem com os seus irmãos. Dizendo, ou seja, aqueles irmãos que nós temos, aquele famoso termo, né, agarrados. Quando o irmão é agarrado, nós vamos desconfiar claramente se o irmão creu em Jesus. E se creu em Jesus, é qual tipo de Jesus que o irmão creu. Porque nós entendemos que a partilha e a participação na vida dos irmãos é um fator principal para testificarmos que, na verdade, o irmão creu na palavra do Senhor. E aos irmãos, nós desejamos a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós agradecemos aos nossos dois amados convidados pelo momento cedido. Bom em falar sobre Deus. Amém. Amém. Nós nos fortalecemos ainda mais e mais. E nós queremos no Senhor que pessoas ouvindo a conversa que aqui tivemos poderão ter aquele fortalecimento espiritual, poderão ter aquele impulso espiritual. E cremos que os irmãos que desprezavam a comunhão passarão a viver em comunhão. Amém. Uma vida de partilha. Aprendamos a partilhar, então. Partilhar é bom. Repito, é na união onde o Senhor derrama a bênção e vida para sempre. Temos dito-nos muito obrigado. Amém. Continuação de um bom dia para todos. Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém.